Beleza? Eu quero te mostrar um negócio no Excel, cara. Quando eu faço aquele processo da rede de novo na estatística, só que com 100% dos dados, para treinamento, eu posso simular o que a estatística fez no Excel, tá? Só pegando os valores dos pesos que ele encontrou para mim, que, segundo o treinamento da rede de estatística, são os melhores pesos que eu consigo. Bom, eu ploto aqui meus dados observados, tá? Preço, enfim. E aqui os meus pesos. Essa rede aqui eu realizei na aula do Ferraudo. Eu fiz uma rede com duas camadas, com 6 neurônios em cada camada. Aqui, ó, você vai ver, ó, a primeira camada tem os 6 neurônios, tá vendo? Atribuindo um peso a cada entrada. Eu tenho 7 entradas, ó, pressão, temperatura máxima, mínima, média, insolação, radiação solar global e vento. Então, são 7 entradas para 6 neurônios. Então, um peso a cada entrada. E depois, na segunda camada, eu tenho 6 neurônios novamente. Só que aqui, ó, eu tenho também 6 camadas, 6 neurônios da primeira camada. Então, 6 e 6. E um peso atribuindo a cada um deles, tá? E aqui, a minha camada de saída, que justamente sai 6 neurônios na segunda camada e atribui 6 pesos a eles, que são somados para meu valor estimado, tá? Aqui eu simulei a padronização que foi utilizada, tá? Ó, a fórmula, tá? Que eu utilizei na padronização da primeira variável, da segunda, terceira, ou seja, da 7. Estão aqui, tá? Os valores padronizados. Aí, onde vai começar a minha rede? Aqui eu tenho que cada variável multiplicada pela primeira sequência de neurônio, pelos pesos do primeiro neurônio na primeira camada. Então, eu tenho aqui, ó, pressão atmosférica vezes, é mais, quer dizer, se você ver aqui, ó, vou mostrar em cima. Mas, enfim, a minha constante, menos, né, ela vai aparecer aqui no final, ó, menos, tá vendo? Essa aqui é a minha constante. Ela é subtraída pelos valores da variável vezes o meu peso do neurônio. Então, eu começo com o meu cálculo da rede. Minha variável, padronizada já, vezes o primeiro peso, que é esse aqui. A minha segunda variável vezes o segundo peso. A minha terceira vezes o terceiro peso. A quarta vezes o quarto, entendeu? O quinto, enfim. Até todas as variáveis serem multiplicadas pelos seus respectivos pesos. E ao final, eu subtraio esse valor de constante, que é estresse. Nem sempre vai vir esse nome trash, tá? Em outros softwares. No SPSS mesmo, ela recebe o nome de bias, B-I-A-S, que em português é viés, tá? Todos eles têm, são, no caso, pronomes de constante, tá? É como se fosse um peso para correção desse valor final. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa para a segunda, enfim. A minha rede, um neurônio é o quê? Uma linha dessa, tá vendo? Eu vou repetir isso para todos os meus dados na primeira camada, tá vendo? Às vezes a primeira sequência de neurônio, mesma coisa aqui também, tá vendo? Ó, até no meio, enfim. Quando eu montei a primeira camada, com seus respectivos neurônios, eu vou para ativação dela, tá? Que é
pegar o meu valor e entrar na tangente hiperbólica. O Excel já tem uma função chamada tangente hiperbólica, que é o que eu utilizo. Estou explicando aqui só para você entender o que é feito, tá? Aqui na minha segunda camada, a mesma coisa. Eu quero que você entenda o que isso aqui, ó, é minha camada, tá? Isso aqui é meu neurônio 1, meu neurônio 2, ó. Se eu clicar na célula do segundo neurônio, opa, aqui, do segundo neurônio, você vai ver que ele pulou para cá. Aqui é a minha camada. Esse aqui são os pesos do meu neurônio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você vier aqui, ó, no terceiro neurônio da primeira camada, você vai ver que ele pega de novo as variáveis e multiplica pelos pesos do terceiro neurônio, entendeu? Mesma coisa aqui, no neurônio 5, vamos supor. Pega minhas variáveis e multiplica pelos pesos do quinto neurônio. Feito isso, eles são ativados, tá? Cada um deles, ativados. E na segunda camada, mesma coisa. Pega o valor que saiu da ativação e multiplica pelos pesos do primeiro neurônio, que vão para o primeiro neurônio. Né? Mesma coisa aqui, ó, quarto neurônio da segunda camada, o quarto neurônio da segunda camada. Entendeu? Bom, aí, quando ele sai da segunda camada, que no caso eu falei para você que são duas camadas com 6 neurônios em cada, ele vai de novo para a função de ativação. Cada vez que você sai de um neurônio, você entra numa função de ativação, tá? Então, novamente, função de ativação. Aqui é o meu valor já estimado pela rede. Lembra que eu te falei que tem mais uns pesos que são atribuídos à saída desses neurônios da última camada? Então, é o último peso que será multiplicado que vai dar origem ao meu valor estimado. É a mesma coisa. As variáveis, já depois da saída da função de ativação, vezes o peso do meu neurônio. Entendeu? Menos, claro, a constante lá. Sempre ela vai existir. Ela fica aqui em cima, constante. Para cada neurônio. E para a saída também. Então, uma constante. Depois que eu fiz isso, eu vou despadronizar minha saída. Que eu faço o processo reverso da padronização que eu fiz lá no começo. Entendeu? Eu botei a precipitação observada. E aqui a precipitação estimada pela estatística. Ó, você vê que minha função despadronizada e a estimada pela estatística é a mesma. Então, eu montei um gráfico aqui só para ver a minha correlação, né? Que é o valor que eu tenho lá na estatística porque se você fizer a raiz quadrada aqui, você acha a mesma coisa. E plotei um gráfico similar ao que o estatística me dá aqui dos valores observados e o estimado, tá? E copiei e colei lá também o meu desenho da rede. Só isso, Ana. Beleza? Viu que não é complexo. Abraço.